E Musamar finalmente apareceu, e isso quer dizer que o começo do fim de One Piece é real. Hoje saiu o capítulo 1179 de One Piece e literalmente parou a internet. Eu acho que o último capítulo que saiu e parou a internet desse jeito foi o capítulo que Oda revelou Luffy como Nika, Deus do Sol. Mas revelar a aparência do vilão que a gente esperava há anos e jogar esse monte de características na cara da gente, mais deixa perguntas do que respostas. O capítulo 1179 começou sem enrolar, é uma continuação direta do capítulo 1178. Ele começa com um diálogo entre Musamar e os Gorosei no Salão do Poder em Mary Joyce. E Mu fala que vai sair de Mary Joyce, os Gorosei tentam impedir ele, mas não funciona. E Mu está decidido a agir. Acho que levou uma lição de moral sobre coragem do Usopp foi demais. Bom, Imu traz o questionamento sobre coincidência ou destino, e acaba dizendo que isso era inevitável. Enquanto ele diz isso, ele lembra de figuras importantíssimas na história. Ele lembra de Shebeck, de Roger, Shirahoshi, Shanks, Harold, Loki, Barba Branca, Luffy, Peach e Lily. Quando ele lembra de Joy Boy e de Davy Jones, ele pensa nos cartazes cortados de Luffy e Barba Negra. Ele também tem uma foto de Shirahoshi espetado com uma espada no olho esquerdo. Lembre-se que o olho esquerdo em One Piece é muito simbólico. Então Emu diz que Mu quer a Vivi enquanto olha para um quadro que provavelmente é de Lily. Então, a partir daí, o capítulo fica frenético. Imu conjura a marca do abismo no Salão das Flores, diz para os Gorosei que agora Mary Joyce é problema deles e desaparece. Quando Imu usa a marca do abismo para se mover, o tempo fecha e a headline treme. Agora imagina o quão forte o cara tem que ser para fazer a headline tremer. Em Elbaf, a Nami percebe que tem alguma coisa estranha antes mesmo de Imu aparecer. Imu dispensa apresentações, ele chega chegando. Marca do abismo gigante no céu, objetos inanimados virando demônio, música e uma coluna de haki gigantesca que Luffy e Loki sentem mesmo de longe. Mas pra mim, é aqui que fica interessante. Imu aparece na sala do trono do castelo Aurust, tossindo sangue e arfando já cansado. Imu começa a se transformar, explode o castelo de dentro pra fora e finalmente ele aparece. Criador do governo mundial, um dos 20 primeiros, poder, fruta do diabo, rei do mundo, São Nerona e Mu. Eu resumi bastante o capítulo pra gente chegar rápido nessa parte do Imu, porque tem muita coisa pra gente discutir aqui. Tem outras coisas importantes acontecendo nesse capítulo, como Garland falando que Mary Joyce tá ficando sem comida por causa do cerco dos revolucionários, ou Somers ficando com medo quando Zoro se questiona se esmagar aquele coração de metal vai impedir que os cavaleiros sagrados voltem à sua forma inteira. Isso também é importante, eu sei, mas o mais interessante aqui nesse capítulo é Imu-sama, e é dele que a gente vai falar. O design de Mu é insano e cheio de referências. Aparentemente, ele é um Lunariano, mas temos outras opções. Ele pode ser um Lunariano mestiço com outra raça, ele pode ser uma amálgama de várias raças, ou essa forma dele pode ser simplesmente o seu poder. Como ainda não temos confirmação da cor de pele dele, ele pode ter a pele escura como King, ou ele pode ser avermelhado como outras representações mais clássicas do diabo. Lembrando que na sua apresentação a palavra Akuma não foi escrito da forma tradicional com Hinagara, e isso me dá uma ideia do poder dele. O que eu achei interessante é as semelhanças dele com Kaguya, a deusa da lua, ou Sun Wukong, apesar de Luffy ser mais Wukong que Imu. Era natural esperar que o Oda fosse usar essas referências porque isso é muito comum na cultura japonesa. Porém, como a gente já sabe, Eiichiro Oda se baseia em várias mitologias para criar seus personagens. Imu parece ser uma mistura. Lúcifer, o diabo clássico, as Dakinis da mitologia budista e tibetana, que geralmente são retratadas em postura de dança, com 13 cabeças humanas em sua posse e um bastão. E o número 13 tem uma simbologia interessante que parece compor um pouco do personagem de Imu, sendo comumente relacionado ao azar ou à morte no tarô. O número 13 também pode ter significado como os 13 meses do calendário lunar,
Jesus e os 12 apóstolos totalizando 13, ou a antiga conspiração das 13 famílias que controlam o mundo. E Mu tem 11 olhos no anel de suas costas e teria 2 em seu rosto, totalizando 13. Além disso, a escolha da pose para a aparição de Mu também é interessante, pois lembra muito a representação mais conhecida de Baphomet, que geralmente é relacionada a rituais ou uma elite satânica em conspirações modernas. Com certeza, desenhar Mu em cima de uma das torres do castelo, que mais parece uma pirâmide, não é coincidência. Sabemos que Eiichiro Oda usa o mundo real e algumas ideias populares já existentes para compor sua obra. Mu, sendo o rei oculto do mundo, lembra muito aquela teoria da conspiração sobre a nova ordem mundial que domina o mundo sobre falsos líderes. E Mu, em cima da pirâmide, representa que ele está acima das esferas de poder, quase como se dissesse que ele não está no jogo, ele detém o controle absoluto. Em algumas dessas representações, inclusive nas notas de dólar, acima da pirâmide tem um olho. O olho que tudo vê. A mesma representação aparece na mão de Mu, um olho em hieróglifo, quase um olho de Horus da mitologia egípcia. Os egípcios antigos acreditavam que o olho esquerdo representava a lua, as emoções, e acreditavam que ele poderia ver o outro plano além do nosso. Já o direito representa o sol, a lógica, e era usado como amuleto de proteção contra o mal. O olho esquerdo de Mu aparece coberto e aparentemente ele também tem esses hieróglifos. O olho esquerdo em One Piece recebe destaque há muito tempo. Luffy, Shanks, Garp, Zoro, Sabo, Jinbe, Kid, todos com cicatrizes no olho esquerdo. Já Dragon tem uma tatuagem e ainda temos o mistério do olho esquerdo da ilha de Jaya. Muito se teoriza sobre essa parte que falta, ser Laugh Tale. E muito se teoriza sobre Joy Boy usar um tapa-olho no olho esquerdo. E agora mais um personagem importante com uma marca no olho esquerdo. O que Eiichiro Oda quer nos dizer? Como a obra trabalha o destino e as simbologias, Mu aparecer com o olho esquerdo coberto e marcado é no mínimo interessante. Outro ponto é, Mu é descrito tendo a fruta do diabo, com diabo escrito em katakana, não em hinagana. Katakana é usado para palavras de fora do Japão, então eu vou cravar aqui minha teoria. Mu vem de 800 anos atrás, da mesma época de Joy Boy, Davy Jones e Lily, e não do mundo antigo de Nika. E assim como Luffy tem a Hito Hito no Mi modelo Nika Deus do Sol, Mu tem a Hito Hito no Mi modelo Diabo do Abismo, criando assim o paralelo perfeito com Luffy. Acredito que Mu tem uma Hito Hito despertada, pois quando ele chega em Elbaf, as casas e as árvores ganham vida. Lembra muito o poder da Big Mom com os Homes, mas altera o ambiente igual a fruta do Luffy despertada. Como Mu teria a fruta do diabo, ele poderia ter o poder de comandar outros demônios. Isso explicaria o Dome Reverse, quase como se ele colocasse um demônio dentro do inimigo afetado. E isso também explica os contratos de águas rasas, águas profundas e águas mais profundas. Quando Mu deixa a marca do abismo em alguém, é literalmente um pacto, dando poder, mas podendo possuir e controlar a pessoa como ele quiser. E acredito que Oda também vai abordar uma representação mais filosófica do Diabo de Inferno de Dante, congelado no Lago Cósito, no nono círculo, e quanto mais se move, mais preso fica. Um rei, mas um prisioneiro do próprio reino, com limitações e impotente após sua traição, assim como Mu, rei do mundo, mas preso no seu castelo, pois fora dele ele demonstra sua impotência. Ele sangra, ele se cansa, e assim a divindade que se acha acima de todos, que detém todo o poder para si, está destinado a perder. E aí, gostou desse conteúdo? Então curte aqui embaixo para estar me ajudando a sempre trazer conteúdos novos aqui para vocês, e deixa um comentário também. Você acha que a minha teoria está certa? E você, qual a sua teoria? Deixa aqui embaixo que a gente vai discutir um pouco sobre. Valeu, galera, muito obrigado, tchau.